Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará este que é o nosso programa de número 98 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão produzida entre a Câmara e a Universidade, como foi dito, que tem o firme propósito de aproximar a Universidade e Comunidade, e assim começamos. Tudo bem, Renata, como vai? Tudo bem. Tudo em paz com você? Tudo jóia. Prazer estar aqui contigo novamente. O mesmo. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a nossa querida Priscila Orlandini, não é isso? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Oi. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, pela presença de vocês. Eu adorei ser convidada, eu gosto muito dos dois. Assim, Muito obrigado. Excelente para a minha formação. Para nós também é um prazer receber vocês alunos. Agradecemos. Vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a Renata. Obrigada. Bom, o pessoal que está em casa deve ter ouvido falar do Uber, né? Semana passada, a Justiça do município de São Paulo determinou inconstitucional a proibição do Uber, que é considerado um carro particular cadastrado em aplicativo para transporte remunerado individual de pessoas, juridicamente falando, né? Então, o que acontece? Tinha-se considerado... Tinha-se proibido a circulação de Uber no município de São Paulo. A Justiça considerou institucional. Por quê? Fere a livre iniciativa, né, a livre concorrência e principalmente o direito de escolha do consumidor. Né? Esses dias eu estive num congresso de botânica em Vitória e eu usei Uber. É a primeira vez que você usa? No final de setembro. Então, no final de setembro, e tinha acabado de ser liberado no estado do Espírito Santo. Usei táxi e usei Uber, né? Usei os dois. O aplicativo você baixa, funciona bem. Existe uma diferença de valor, realmente, em relação ao Uber e o táxi, né? O Uber acaba sendo mais barato até pelo número de impostos, né, que é pago. Tá. Mas o conveniente do táxi é que se você desce no aeroporto ou numa rodoviária, está ali já o táxi. Né? Enquanto que no Uber você tem que chamar pelo aplicativo e aguardar que o carro mais próximo venha. Os motoristas do Uber com quem eu conversei me disseram que aderiram a esse trabalho porque estavam desempregados. E aí pegaram o dinheiro, né, do FGTS ou que receberam da demissão, compraram um veículo e começaram a trabalhar dessa forma. Então são pessoas que estavam desempregadas. Né? Buscaram oportunidades dessa forma, né? Um mundo em movimento, né? Quer dizer, são novas tecnologias, novas ações, novas perspectivas de mercado que acaba acontecendo e o Uber não é diferente disso. Por isso ele vem causando muita polêmica, porque incide em uma categoria, vamos dizer, num espaço, uma categoria não, num espaço, né, que tinha um grupo estabelecido, trabalhando há muito tempo. Né? É uma discussão muito complexa para ser feita, mas o que me parece, pelo que está sendo inclusive mostrado aí no seu destaque, é que não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, é procurar acomodar essas forças entre taxistas e Uber, porque a Justiça já mostrou aí, deve mostrar em outros momentos, né? Que isso é legítimo, né? E na Europa é muito comum há bastante tempo. Muito. Uber. Muito. O problema é que nós vivemos num país onde as oportunidades estão muito restritas e isso acaba gerando mais atrito toda vez que você tem uma restrição maior. Mas você sabe que isso é interessante, porque na Europa já existe Uber. E me parece que tanto Uber como táxi funcionam bem, os dois têm emprego, né? Esse é o problema da gente importar tudo. No caso do Uber, eu achei super interessante, mas para você ver que quando a gente importa determinada tecnologia ou determinado processo para o Brasil,
veja que o contexto é diferente, né? Então, as coisas funcionam de forma diferente, né? Nós temos passado por isso, não em relação ao Uber, mas outros, né, outros processos, métodos de ensino, enfim, e que nem sempre dão certo, porque são situações diferentes. Tá. Legal. Podemos seguir? Claro. Vamos para os meus destaques da semana. Ranking, para variar um pouco. Um ranking que eu achei muito interessante, que eu encontrei no Estadão, né? Saiu essa semana a lista dos países melhores e piores, claro, para meninas adolescentes. Bem interessante. Um levantamento da ONG Save the Children avalia as oportunidades das meninas em 144 países. Foram avaliadas questões como casamento infantil, que é um drama, né? Gravidez na adolescência, mortalidade materna e conclusão da escola secundária. E representação das mulheres na política, esses pontos. Tá? Então, levando em consideração, foram 145 países e me assustou negativamente a posição do Brasil. Né? O Brasil ficou na posição de número 102. Eu não esperava tão ruim, não. Não me surpreende, considerando um estudo que saiu há pouco tempo, né, dizendo que... saiu um estudo há um tempo atrás dizendo que para cada 3 pessoas, uma acha que a mulher é estuprada por culpa dela no Brasil. Loucura isso, né? Bem recente, inclusive. Não faz nem um mês que saiu um estudo desse. Então, num país onde nós temos... É lógico, foram entrevistadas cerca de 3.500 pessoas, né? Mas é um reflexo do país, né? Considerando que as pessoas pensam assim. Faz sentido. Nós fomos o pior da Sul-América, né? E o terceiro pior das Américas. Ficamos à frente do Haiti e não me lembro o outro. Infelizmente não está aqui comigo, mas eu vou até não falar, porque realmente não está na minha lista aqui. Mas ficamos em terceiro, o último da América e o pior da América do Sul. Uma lástima isso, é preocupante, mas vamos lá para a lista dos 10 melhores primeiro, certo? Vamos lá. Animar, né? A gente se animar. Atenção, você que está em casa, que ainda nem nasceu, pode acompanhar a nossa lista aqui e ver onde é que você poderia nascer, vamos dizer, 10 melhores países. Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, a Suécia. Tinha que ser clássico. Um clássico. Bom, não vai ser nenhuma novidade a sequência aqui. Né? A Suécia com a maior participação feminina no parlamento de 43,6% de mulheres. Segundo lugar, Finlândia. Cerca de 98,2% das finlandesas de até 16 anos frequentam a escola. E terceiro lugar, Noruega, com 99,9% das adolescentes na escola. A tríade nórdica, né? Clássico. Quarto, Holanda, sem registro, olha que interessante, sem registro de casamento de meninas há 18 anos. Né? Quinto, a Bélgica. A Bélgica não possui casamento infantil, e apenas 7 em cada 100 mil mães morrem após o parto. Sexto, a Dinamarca, vou acelerar um pouco para a gente passar. Sétimo, a Eslovênia. Oitavo e honroso lugar, eu achei muito interessante, Portugal. Né? E nono, Suíça. 10º, Itália. Está aí uma coisa boa para a gente imitar. Tá, é isso né? sim. Bem interessante. Agora vamos para o fim da lista. Vamos lá onde o mundo é mais amargo, vamos dizer. Na posição 135, Costa do Marfim, 9,2% de representantes femininas na política. Nigéria, 42,8% das nigerianas se casam antes dos 18 anos. Quase metade das mulheres naquele país. Guiné, a cada 100 mil nascimentos, 679 resultaram na morte da mãe. Malawi, na posição 138, Serra Leoa, Somália, Mali, República Centro-Africana, Chad,
Nigéria completa uma lista, a Nigéria em último colocado, onde 203,6 casos de gravidez na adolescência a cada 100 mil nascimentos. Né? Olha o número do Chad, 68,1% das meninas se casam antes dos 18 anos, 70%. Então parece que a situação da mulher piora conforme a situação do país é ruim, né? Então, quando piora a situação do país, piora a situação da mulher, né? Sim. Os grupos vulneráveis, a mulher faz parte de um grupo vulnerável, vamos dizer assim, é um grupo vulnerável. Os grupos vulneráveis sofrem mais em países com problemas econômicos, sociais, enfim, né? É uma coisa lógica. Né? Uma coisa bem diretamente relacionada, vamos dizer. Muito bem, fica para a gente refletir um pouco, inclusive, a posição do Brasil. Né? E justamente os países nórdicos, de onde vieram os bárbaros, né? Pois é, pois é. Muito bem. Posso seguir? Claro. 20 anos sem Renato Russo. Fizemos esta semana. O Legião Urbana cantava as mazelas do Brasil em seu sucesso Perfeição, que agrada a muitas gerações, do meu entendimento, pela boa música e, segundo, por conta da pouca evolução que o Brasil fez nesses 20 anos, teve nesses 20 anos, o que quer dizer que as gerações que estão aí podem cantar da mesma forma que nós cantávamos há 20 anos, continua valendo. Talvez esse seja também, infelizmente, um dos motivos de sucesso do grupo até hoje, da morte quando se faz 20 anos da morte de Renato Russo. Há 23 anos, quando eles lançaram Perfeição, numa reportagem da Folha de São Paulo, eles mostraram assim, o que melhorou, o que piorou e o que está sem dados referente àquela música. Primeiro ponto, 1, 2, 3, 4 coisas melhoraram, 3 pioraram e 2 estão sem dados. 20 anos depois, repito, 4 melhorou, 3 piorou e 2 não tem como estatisticamente ser analisado. O que piorou? O que melhorou, desculpa, de 15 a 17 anos na escola, saltou de 62% para 84%. Mortes de menores de 5 anos, de 181 mil para 47 mil. Eleitores analfabetos, de 7,6% para 4,8%. População com desnutrição ou fome, de 14,8% para 5%. Então, melhoramos, certo? Teoricamente, né? E o que pioramos? Taxa de homicídio com arma de fogo, de 17 mil para 42 mil. Mortes em estradas federais, de 6.200 para 7.300, focos de queimadas detectados de 135 mil para 236 mil. Isso estava na música naquela data e são dados aí que foram vistos recentemente. Dados como estupro, trabalho escravo, também citado na música Perfeição, nós não temos condição de comentar ou analisar porque não existe dados a respeito, tá certo? Na minha adolescência eu via bastante Legião Urbana, sim. Tanto que hoje eu nem aguento mais ouvir, porque a gente ouvia tanto, cantava. A gente não podia ter 2, 3 jovens juntos que estavam cantando Legião Urbana, né? E acho que eles cantavam exatamente os problemas sociais e os problemas dos jovens e adolescentes, né? Acho que por isso que havia essa identificação, né? Mas em relação a esses problemas, eu acho que é um passo, né? O maior número de pessoas nas escolas, menor número de analfabetos, né? Então, esses números melhoraram, mas ainda temos que melhorar a qualidade do ensino. Né? Sim, sim. Isso é um processo longo, né? Em 20 anos, mais pessoas estão na escola, mas a gente ainda está num processo de como elas estão na escola. Né? Exato. Quer dizer, qualidade. Né? É isso. Só o fator quantitativo por si só não resolve. Eu costumo dizer mesmo, né, eu acho que está melhorando, devagar, mas está, né? Aqui é uma demonstração clara, né? Só faltava todos esses números estarem negativos. Seria pior. Bem pior. Claro, é a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Você, Priscila, gosta do Legião Urbana? Gosto sim. Você está vendo? É uma demonstração do que nós estamos falando, gerações, né?
Priscila é só 2, 3 anos mais nova que eu. Tá bom, tá bom. É universal, né? Todas as gerações gostam. Tudo bem? Tudo bem. Podemos seguir? Podemos. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Priscila Orlandini. Pressuponho que é italiano esse nome, não é isso? Sim. Você é de onde, Priscila? Eu sou de Iracemápolis, aqui perto, pertinho. interior de São Paulo. Legal. Ela fez graduação em licenciatura biológica, concluiu aqui na Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, não é isso? Sim. E fez o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, com atividades práticas de botânica para ensino fundamental. Fez mestrado já concluído na Universidade, em Biologia Vegetal, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, aqui próximo também, em taxonomia vegetal, e ela estudou naquela oportunidade o gênero Manio, que é o gênero Manio na Amazônia brasileira, que é o tema da nossa conversa hoje. Priscila, mais uma vez, muito obrigado. E o que é o gênero Manio e por que na Amazônia? Com certeza, são perguntas muito importantes e bastante recorrentes, né? O gênero Manio, assim, só para situar inicialmente, é o gênero da mandioca, que é um alimento aí presente na mesa da maioria dos brasileiros, principalmente culturalmente, né, dos povos do norte do Brasil, é muito comum, é um alimento assim, presente diariamente mesmo, dessas populações, da população indígena. E mais recentemente, né, da tapioca, que veio agora para o Sudeste, para o Sul, que o pessoal passou a apreciar mais ainda e conhecer um pouco mais dos derivados da mandioca, né? Como você mesmo disse, é um trabalho de taxonomia. A taxonomia, para quem não conhece, é uma ciência de base da biologia, que visa principalmente classificar os organismos vivos, dar nomes, assim, exemplificando. Então, nós precisamos conhecer os organismos vivos, sejam eles plantas ou animais, dar nomes para então entender o que está acontecendo, a situação, e principalmente de biomas brasileiros, de regiões, formações fitogeográficas, para subsídios, né, de ações de prevenção de desmatamento, erosão do ambiente. Claro. E por que você foi estudar na Amazônia, especificamente? A Amazônia, ela é a região brasileira que mais carece de estudos taxonômicos hoje em dia. E isso é um contraponto, se a gente for pensar que é a região de maior biodiversidade do mundo, em termos de plantas principalmente, e que nós não conhecemos quase nada. Para ter uma ideia, a Mata Atlântica tem uma área bem menor, em termos de quilômetros quadrados, em relação à Amazônia, e ela é mais conhecida do que a Amazônia. Entendi. Sendo que é uma região que tem potencial de ter plantas de uso medicinal, alimentício, como é o caso da mandioca mesmo. Então, há uma importância muito grande nesse sentido. A Amazônia abriga cerca de 50% do território nacional, aproximadamente aí pega todo o estado do Amazonas, Rondônia, Roraima, uma pequena área assim, do Maranhão, do Mato Grosso, do Tocantins, Amapá, o Pará. Então, assim, ela abrange toda a região norte e tem assim, uma ocorrência muito grande. Nós conhecemos muito pouco da Amazônia e é necessário conhecer para preservar, ainda mais dado o avanço da agropecuária nessa região, dos desmatamentos. Claro, legal. E você chegou a fazer visita à Amazônia para coletar os indivíduos, né, para coletar os espécimes de mandioca? Sim. Como é que foi? Sim, nós fizemos sim, dentro do possível, né? Foi feita uma expedição de coleta no final do ano passado. E essa expedição ocorreu onde? Na BR-174, ao redor, né, dessa BR. E também nós visitamos a reserva Duque, não sei se a Renata com certeza já conhece. É uma reserva que fica no município de Manaus mesmo, nos arredores. Tem muita, assim, ela tem plantas nativas da região. Então, assim, é um local muito interessante para se entender a floresta amazônica. E a partir daí, conhecer a região. Então, nós coletamos naquela região e ao entorno da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. Mas nós não chegamos aí até Boa Vista. Então, foi uma região aí nesse entorno. Específica, né? Isso. Vocês coletaram quantos materiais? Identificaram quantos? Então, na expedição de coleta, foram coletados duas espécies de maniô. Mas, quando nós vamos coletar,
nós não vamos coletar somente maniô, somente o grupo que a Priscila trabalha. Nós vamos em grupo, né, geralmente. Claro. Então, é coletado todo tipo de material de angiospermas. Que seja assim, alguém esteja estudando, que nós vamos depositar no herbário. Porque lembrando que é uma viagem cara, né, demanda tempo, e geralmente, eu não sei se foi no seu caso, mas geralmente quando a gente faz esse tipo de expedição botânica ou zoológica, tem um investimento público, né? Geralmente a gente usa parcialmente ou integralmente recurso público, então isso tem que ser otimizado, né? A gente coleta o que é possível. Vocês foram quantos, aproveitando carona na pergunta? Nós fomos em 3, né? Eu e mais 2 colegas, uma de doutorado e um de mestrado também. Tá. Todos pela Unicamp. Só que nós coletamos todo tipo de material que foi possível, né? E é importante, porque o que seria um herbário? Para onde que esse material vai depois de ser coletado? Depois de ser coletado, ele é prensado, tratado nas devidas condições e ele vai para uma estufa. Ele é seco e a partir daí esse material vegetativo ou reprodutivo seco vai ser depositado num herbário. É um local, eu gosto da analogia de uma biblioteca de plantas. Sim. É um local em que a gente deposita esses materiais para serem estudados assim por todas as futuras gerações, não somente por nós. Entendi. E vocês encontraram alguma espécie nova de maniô? Nós não chegamos a encontrar espécies novas, mas há 2 espécies novas que já estão aí para ser publicadas para a região da Amazônia mesmo. Uma em especial para o Acre, que é um local que tem poucas coletas. Nossa, e o Acre Isso. Tem pouca vegetação, tem pouca área de vegetação nativa. E são materiais que estão sendo descritos por colegas meus de pós-graduação também, né? O gênero maniô, ele é muito estudado, tem um apelo econômico muito forte e há outros grupos estudando esse gênero. Então, essas pessoas já estão encaminhando aí a publicação dessas espécies novas. E por que é importante a gente ter espécies novas? Porque se, por um acaso, o desmatamento chegar lá, com que justificativa nós vamos dar para as pessoas? Não, mas não pode derrubar essa área. Por quê? Eles não conhecem. Nós precisamos ver o que tem, apresentar números, apresentar estatística, nomes, importância, né? Claro. Para daí dizer, nós não podemos derrubar isso, temos que preservar. Lembrando que isso não só na Amazônia, mas isso é muito forte na Amazônia, que determinadas plantas têm uma importância muito grande em determinadas etnias indígenas ou então em outras comunidades tradicionais, né? Então, quando você preserva uma comunidade tradicional, você preserva plantas. Quando você preserva as plantas, você acaba preservando também comunidades tradicionais, né? Então, isso na Amazônia é muito forte. Não que não exista no Cerrado, na Mata Atlântica, mas lá é muito forte e muito importante. Sim. E nesse trabalho, né, foram identificadas 13 espécies do gênero, 13 espécies de mandioca para a Amazônia. E muitas pessoas me perguntam, mas é a mandioca que a gente come? Uma delas é. Uma delas é a mesma espécie que a gente compra no supermercado. Mas as outras não. É importante salientar que o gênero é o mesmo, mas é como se fossem, assim, parentes. Não é a mesma planta, são plantas diferentes. Apresentam diferenças aí no tamanho das folhas. São critérios muito usados em taxonomia. Nós precisamos dessas diferenças de medidas para poder entender as diferenças entre os indivíduos. E isso é muito importante para conseguir separar as espécies. É um trabalho, assim, bem minucioso. Demanda aí algumas horas olhando materiais, todos os dias comparando, viajando bastante, porque os herbários eles estão localizados e distribuídos em várias regiões brasileiras. No meu trabalho foram visitados 15 herbários, alguns no norte, no nordeste, na região sul, sudeste, enfim, foram visitados herbários de todas as regiões brasileiras, né, que continham aí materiais de mandioca depositados. Você comentava conosco há pouco que o número de espécies de mandioca no Brasil é significativo. Quantos? É muito grande. O Brasil, assim, é uma região que tem o maior número de mandioca no mundo. A mandioca que a gente consome mesmo é nativa da região da Amazônia, né? Então, para o Brasil, tem um número aproximado de 150 espécies de mandioca, sendo que nós só consumimos uma, que é a única que tem aí teores de glicosídeos cianogênicos que são toleráveis, que são esses glicosídeos, né? A mandioca, algumas pessoas sabem, outras não, todas as espécies, inclusive a que nós consumimos, elas apresentam glicosídeos cianogênicos. O que é isso? São compostos tóxicos para o ser humano. Só que a que nós consumimos, ela foi ao longo dos anos trabalhada mesmo pelos próprios povos indígenas
fizeram uma seleção natural daquelas que poderiam ser consumidas pela população. E hoje nós temos a possibilidade de consumir a mandioca, mesmo ela continuando sendo aí uma planta tóxica. Só que, como que a gente vai diferenciar o que a gente pode consumir e o que a gente não pode? Essa é uma pergunta que muita gente faz e, infelizmente, não dá para você olhar e falar essa é uma mandioca brava, essa é uma mandioca mansa ou de mesa, como algumas pessoas chamam. Ambas são a mesma espécie. O que diferencia apenas essa terminologia de mansa ou de mesa é o teor de glicosídeo cianogênico, que seria aí esse composto tóxico que ela acumula, principalmente nas folhas, mais do que nas raízes, inclusive. E isso só é detectado através de exames mesmo, exames químicos, para detectar o teor de glicosídeo. E aí saber, ou você conhece a procedência, né, da sua maniva. Vá ao supermercado mais próximo, que certamente com o que estará certeza. lá não... E é mais seguro. É mais seguro. Não é uma planta muito segura de você roubar, né, de uma horta. Por exemplo. Com certeza. É comum se observar, inclusive, acidentes. Eu acompanhava isso, eu sou nordestino e lá se consome muito. Aliás, eu adoro. Né? E lá se registrava acidente com animais, né? As pessoas colocavam para secar, para volatilizar o ácido cianídrico, não é isso? Sim. E aí animais, às vezes, acabavam entrando antes daquilo ter secado. Com certeza, porque esse ácido, ele fica ligado, né, a carboidratos. No caso da mandioca, são dois, a linamarina e a lotaustralina em menor proporção. Quando o ruminante, principalmente, consome por acidente, ou mesmo nós, em contato com a molécula de água, ele quebra e libera o ácido cianídrico, que é volátil e causa aí uma série de problemas de intoxicação. Assim, a grosso modo, o que é necessário fazer é procurar um serviço de emergência o mais rápido possível, né, para tratar aí essa intoxicação. Mas ela causa desde náuseas, tonturas, vômitos, a um quadro extremamente perigoso, que é a polineuropatia atáxica tropical. Pode levar à morte. Legal. Isso é importante, isso mostra a importância da taxonomia também, né? Que aqui, no caso, são dois tipos de mandioca da mesma espécie, mas isso é muito comum, por exemplo, em plantas medicinais, né? Que tem a falsa planta e a verdadeira, né? Aí o pessoal fica em dúvida, eu não sei qual que é a verdadeira e qual que é a falsa, né? Com a taxonomia a gente consegue diferenciar, né? Qual que é a verdadeira, qual que é falsa, porque às vezes a falsa é tóxica. Exato. Não tem um efeito medicinal, né? Aí tem gente que às vezes para de tomar um remédio, usa uma planta e não é aquela que deveria ser consumida. Então, por isso que a taxonomia é uma ciência de base, né? Porque para fazer estudos na área de alimentação, estudos farmacológicos, o taxonomista precisa dizer quem é quem, né? Exatamente, dar nome mesmo, né? Entender o que está acontecendo. Um número, né, que alguns pesquisadores utilizam muito é que, para a gente poder consumir a mandioca, ela tem que ter menos de 50 miligramas por quilo de raízes de ácido cianídrico. Acima disso, não é recomendável. Mas como a pessoa vai saber isso? Somente testando. Atualmente existem algumas fitas, né, em que é possível fazer no campo mesmo a aferição dessa quantidade de HCN. Mas isso não é tão acessível. Por isso que é importante conhecer a procedência, de onde você está comprando aquela mandioca, aquela raiz, ou a própria maniva para fazer sua mandiocultura. O que você ia falar? Minha última consideração é que hoje no Brasil a gente tem muito poucos taxonomistas, né? Com certeza. Então tem muita gente que quer trabalhar com outras áreas da biologia e que acaba não se interessando muito pela taxonomia. Então, você gosta dessa área? Eu sou taxonomista. Eu sou taxonomista. E isso é muito interessante porque puxa um outro assunto, que é a cegueira botânica. Porque tão poucas pessoas se interessam pela botânica. Não é somente aluno de ensino médio ou a população em geral. Os próprios universitários de biologia, no geral, não todos, claro, mas no geral eles não têm um interesse tão grande pela botânica. Existem algumas áreas do conhecimento, né, que internamente elas têm um vazio, né, um vácuo. Né? Na minha área especificamente, nós temos uns modelos matemáticos, né, para a formulação de dietas para animais, que eles contabilizam os estudos que foram feitos em determinados segmentos. É muito interessante porque ele diz o seguinte: nesta área chega. Já se estudou demais, está chegando sempre aos mesmos resultados. E aqui nós só temos, nessa outra,
2, 3 ensaios que precisa validar mais sobre esse assunto. Mas aí nós já estamos falando de um outro tema que a Priscila poderá voltar, quem sabe, uma outra oportunidade e tratar a respeito disso. Priscila, muito obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer muito grande. Muito boa sorte no seu trabalho, parabéns pelo que vocês fizeram. Muito obrigada, eu é que agradeço, é um prazer estar de volta, né, ao UFSCar, lugar que sempre me acolheu também. Tá, joia. Renata, foi um prazer estar aqui contigo, obrigado. Nos vemos em breve, eu espero. Sim. Tá, joia. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.